Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versículos 4 até o versículo 6. Se você puder acompanhar na Bíblia, faça isso. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca se faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Então temos aqui uma situação que nos recomenda muita seriedade quando, às vezes, passando por um problema, um perigo, naquele momento nós fazemos um voto a Deus, nos comprometendo a qualquer coisa, a fazer pela obra de Deus. Só que às vezes não tomamos cuidado e não respeitamos o voto que fazemos, e aí estamos pecando, porque não mantivemos a nossa palavra naquilo que prometemos a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que eu li na internet, e vou fazer a leitura aqui para vocês, de um caso verídico, internet de 18 de dezembro de 2012, neste mês, há dias passados, e um jogador de rugby, chamado Ewan Murray, da seleção de rugby da Escócia, não vai participar do jogo que vale uma vaga nas semifinais do Mundial de Rugby na Nova Aliança, porque fez um voto com Deus de não faltar aos cultos de domingo. Jornais internacionais contam que, em 2005, o jogador sofreu um acidente durante um jogo e ficou 10 minutos inconsciente na relva do estádio e mais tarde chegou a sofrer convulsões. Depois da sua internação, ele passou a professar sua fé em Jesus. Aliás, depois da sua internação, comecei a ir à igreja aos domingos de manhã e à tarde e também a ler a Bíblia, disse o jogador na ocasião para o site Scrum.com. De acordo com a imprensa escocesa, Murray, antes de se converter, tinha uma vida mundana. Mas depois desse acidente, ele mudou seu estilo de vida por completo. É basicamente tudo ou nada. Seguindo Jesus, não acredito em meias medidas no cristianismo. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem sou eu para ignorar algumas delas? Disse Murray, 21 de dezembro de 2009. Quando ele anunciou que não jogaria mais aos domingos, hoje Murray tem 31 anos, joga para o time
Newcastle Falcons da Escócia, que vai jogar contra o time Los Pumas da Argentina no próximo domingo. É isso mesmo. Yuan não vai jogar domingo por causa da sua fé religiosa, disse o porta-voz da Federação Escocesa. A agência AFP. O treinador disse que o time não será afetado pela decisão do religioso. Mas aqui está uma pessoa de conceito mundial, jovem, jogador de rugby, que faz um voto a Deus depois de passar por uma situação de enfermidade, em que teve convulsão por 10 minutos, e ele faz um voto a Deus de respeitar o domingo como o dia do Senhor, estar na casa de Deus pela manhã e pela noite. O que você diz de uma situação dessas, de alguém fazer voto a Deus nesse particular? Nós dizemos que o domingo é, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, João declara: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor porque Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia da semana. E se você ler o Salmo 118, versículos 22 a 24, eu vou ler. Este salmo é profético. Diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então aqui é fácil você interpretar este texto bíblico. A pedra que os edificadores rejeitaram. Quem é esta pedra? Claro que todo mundo sabe, de acordo com Atos 4, versículo 12, que Pedro apresentou Jesus como a pedra rejeitada. E esta pedra, como sabemos, foi rejeitada na sexta-feira, quando se deu a morte do Senhor Jesus Cristo. Diz aqui em Atos 4, versículo 12, esta colocação: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Estou lendo em Atos 4, 11. A qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a pedra rejeitada, Jesus morreu na sexta-feira, meio-dia mais ou menos, 3 horas da tarde, antes de começar o sábado, que começava às 18 horas, seu corpo foi tirado da cruz, levado por José de Arimateia para o seu sepulcro, e domingo pela manhã, as mulheres foram ao sepulcro para levar especiarias para derramar sobre o corpo de Jesus e encontraram o túmulo vazio, porque Jesus tinha ressuscitado. Diz aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 9, Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Primeiro dia da semana, domingo. E o que diz o texto do Salmo 118, versículo 24? Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele.
Algum dia você já fez algum voto nesse sentido de estar presente na casa de Deus aos domingos, pela manhã, pela tarde, pela noite? Ou você não considera isso? De manhã você está na feira, está na praia, à tarde você dorme bem, porque você almoçou muito bem, a esposa não pôde vir para o culto, e teve que preparar um lauto almoço. E domingo, à noite, talvez sim, talvez não, comparece, mas sem muito compromisso. Então, irmãos, nós precisamos ser mais decididos na vida espiritual, na vida cristã, para que nós estejamos buscando a Deus com verdade, com sinceridade, para que a nossa vida cristã tenha uma continuidade e não aconteça o que se dá frequentemente, que crentes depois de um ano, 2 anos, estão com a sua carreira interrompida por fraqueza espiritual, por não ter prazer de estar na casa de Deus, e assim uma sucessão de acontecimentos que vão levando ao afastamento de Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Temos aqui o voto de Daniel. Você conhece o voto dele? Ele chegou à Babilônia como presa de guerra. Era um moço instruído, bem educado, filho de pessoas nobres de Judá. Foi levado para o palácio do rei Nabucodonosor, tratado de modo especial para conhecer a língua, os costumes da nação, se tornar futuro autoridade naquele país. Mas quando ele chegou, diz aqui, juntamente com seus amigos, entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4. E eles fizeram então um voto. Daniel fez um voto a Deus. Diz aqui o versículo 8: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pedia ao chefe dos eunucos que ele se permitisse não se contaminar. Um jovem fora de casa, ausente dos pais, diante de uma corte imperial onde havia de tudo que podia se pode imaginar de orgia. Chega e ele tem um propósito, faz um voto a Deus de não se contaminar. É uma decisão muito rara em nossos dias, quando um jovem toma uma decisão de servir a Deus em verdade, dedicado às coisas de Deus, interessado no estudo da Bíblia, um ganhador de almas. Daniel respeitou esse voto que ele fez? Respeitou. Ele tinha o costume, 3 vezes por dia, abrir a janela do seu quarto e orar a Deus. E ele fazia isso com regularidade. Então, irmãos, vamos ser crentes que quando fizermos um voto a Deus, e você fez um voto a Deus na hora do batismo, o irmão promete servir, ser fiel a Deus todos os dias da sua vida. A pessoa respondeu: sim, de acordo com a tua confissão e a ordem de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aquela pessoa que é fiel, como disse Paulo, até a morte, para poder receber a coroa da vida. Que Deus nos abençoe, que sejamos fiéis a Deus no compromisso que assumimos com Ele de servi-lo todos os dias da nossa vida. Vamos cantar.
Continuamos a meditar sobre a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que é mais importante para você, um milagre da parte de Deus? Ou você acha que o conhecimento de Deus, ele é mais importante? Hoje as pessoas buscam muito o milagre, algo sobrenatural. Nós podemos ver na história do povo de Israel, que o povo de Israel, quando saiu da terra do Egito, ele viu muitos milagres. Foi um período da história em que Deus operou grandes milagres. Mas, infelizmente, apenas duas pessoas conseguiram entrar na terra prometida. E o conhecimento de Deus é algo que realmente faz com que nós nos aproximemos dele e assim ele opera o milagre, que é o grande milagre da conversão das nossas almas. Eu espero que você também tenha interesse em buscar este conhecimento que vem da parte de Deus. O texto que eu gostaria de ler está no verso 1, e o título dessa mensagem, o Senhor Jesus, é a exegese de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Suplicamos, ó Deus, a Tua direção para a condução desta palavra, que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando e que esta palavra tenha aplicação aos nossos corações. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na visão de João, é um evangelho um tanto que diferente dos outros três, Mateus, Marcos e Lucas, pela característica de que João, ele vai mostrar o lado divino do Senhor Jesus Cristo. Ele vai ressaltar a divindade do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos ter nenhuma dúvida com relação a esse fato, a natureza do Senhor Jesus Cristo. Porque hoje existem muitos ensinos errôneos, heréticos, que nos falam do Senhor Jesus Cristo como um ser criado. O Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Não podemos ter nenhuma sombra de dúvida de que Ele é Deus. Então o objetivo principal, e começa no início, no primeiro versículo, ele coloca essa divindade do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho segundo a narrativa de João, ele é considerado como uma espécie de águia. Por quê? Porque a águia, ela dá voos altos, ela vence as nuvens, e ela é a ave que consegue se aproximar mais do sol. As outras aves, elas fogem um tanto do sol, mas a águia, ela enfrenta o calor do sol e ela tem os seus voos bem altos. Isso nos mostra que também nós precisamos ter voos altos com relação às coisas de Deus, aos conceitos de Deus, à palavra de Deus. Se nós queremos ter uma vida mais próxima de Deus e entender o mecanismo de Deus, a pessoa de Deus, nós precisamos ser como a águia, que tem os seus voos bem altos. E aqui, este Evangelho de João, ele tem uma correlação com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele nos mostra que quando Deus criou os céus e a terra, tudo era trevas. Não existia luz, era tudo escuro. E de uma certa forma também, este Evangelho
começa dizendo que os homens estavam em trevas. Nós estávamos no império das trevas, como diz o apóstolo Paulo. E aí o Senhor faz brotar a sua luz, o Senhor nos ilumina para que nós tenhamos uma iluminação do Espírito Santo de Deus e possamos compreender principalmente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu disse ontem no culto da ceia, e esse conceito está assim bem marcado na minha memória, que o cristianismo ele é muito mais do que uma religião. O cristianismo ele é muito mais do que um sistema de doutrinas. O cristianismo é muito mais uma pessoa dizer que faz parte ou é membro de uma determinada denominação ou igreja, ou frequenta a igreja do pastor fulano de tal. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é o quê? É a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser o centro da nossa adoração, o centro da nossa atenção. Jesus Cristo deve ser o motivo, a mola propulsora da nossa vida espiritual, nosso modelo, aquele que nós devemos sempre olhar, porque Ele nunca pecou, Ele nunca fez nada que pudesse ter reprovação diante de Deus e dos homens, porque Ele era perfeito. E dessa maneira nós temos que seguir, sim, não modelos humanos, mas nós temos que seguir o modelo principal, que é o Senhor Jesus Cristo. E um texto muito importante do nosso início está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. O apóstolo Paulo diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quantos aqui podem adorar o Senhor, bem dizer, por esta iluminação que veio da parte de Deus na face do Senhor Jesus Cristo? E dessa maneira nós somos iluminados. Nós não estamos em trevas. O interruptor, que é a nossa fé, ele está aceso, aleluia. E nós podemos contemplar o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O que significa exegese, que nós dissemos no início como título da nossa palavra nessa noite? Exegese significa uma interpretação profunda da Bíblia. Também é uma palavra utilizada no direito, nos artigos daqueles que são advogados. Eles fazem interpretação da lei, conhecem a lei, fazem uma exegese da lei, do direito. Assim também é utilizado na literatura. Fazem uma abordagem, uma interpretação mais profunda das verdades bíblicas. E esse conceito deve guardar sempre no seu coração. O Senhor Jesus Cristo é a exegese, é a interpretação profunda da parte de Deus. Você pode repetir isso? O Senhor Jesus Cristo é a exegese, é a interpretação profunda da parte de Deus. Isso deve ser gravado no nosso coração, porque existem tantos conceitos que falam de religião, de coisas, de outras pessoas como mediadores entre Deus e os homens, mas somente o Senhor Jesus Cristo é este mediador. Por isso,
o Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado aqui em João de forma magistral, de forma efusiva. O Senhor é apresentado como o Verbo, uma palavra da tradução do original grego, o grego kainos, que foi escrito o Novo Testamento, da palavra logos. Logos significa verbo, significa palavra, mas a palavra verbo, ela significa também algo que nos revela, algo da palavra de Deus em ação, uma palavra que está se movendo. O Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o mensageiro, ele é o profeta, ele tem a mensagem da parte de Deus para os homens. E essa palavra, essa mensagem, é uma mensagem que toca nos nossos corações, nos corações dos perdidos. Ele é a razão. Outra também tradução da palavra verbo significa razão. E aí nós podemos ver nesse versículo 3 verdades que eu gostaria de compartilhar nesta noite com a igreja. A primeira verdade está: no princípio era o Verbo. Vamos repetir? No princípio era o Verbo. Isso fala do quê? Isso nos fala de eternidade. O Senhor Jesus é o Criador de todas as coisas. Colossenses 1,17 fala que Ele criou todas as coisas visíveis que os nossos olhos veem e as coisas também invisíveis. No verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus, então, é o Criador. Ele é eterno. Ele não é um ser criado. Ele não passou a existir. Ele é coeterno com Deus. A Bíblia, no nosso credo, diz assim, no primeiro artigo: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no princípio era o Verbo, fala da eternidade do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Criador de todo o universo. O Verbo é eterno. A eternidade é um atributo metafísico de Deus. Nós somos falíveis, nós somos temporais, mas Jesus Cristo é eterno. Ele é o ômega e o alfa, o princípio e o fim, aleluia. E nós já temos o fim da história, porque Ele é que comanda toda a história da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, a segunda verdade que encontramos aqui está: e o Verbo estava com Deus. Vamos repetir: e o Verbo estava com Deus. Isso nos fala do quê? De personalidade. É uma pessoa, não é uma coisa, não é um ser que foi criado. O Senhor Jesus Cristo tem a sua personalidade singular. Ele é o unigênito do Pai, que é algo que para nós é algo que é incompreensível. Mas Ele é o único, unigênito do Pai. Ele estava com Deus, o Verbo estava com Deus, numa mesma situação de coexistência. E como diz o Concílio de Nicéia, Ele, Jesus Cristo, é coigual
coexistente e coeterno com Deus Pai. Existiu um homem na história da igreja primitiva chamado Ário, que ele tinha uma proposta de que o Senhor Jesus Cristo tinha sido um ser criado por Deus. E Atanásio, que foi o defensor deste credo de Nicéia, ele defendeu o dogma da Trindade. Então, Jesus Cristo, ele tem a personalidade, ele é um ser completo e ele é o Verbo, é o Filho, e Pai e Filho têm perfeita comunhão desde a eternidade. Isso é muito importante, porque você vai receber visita na sua casa com umas pessoas que têm umas malinhas, e às vezes você é simpático para elas, e elas vão falar que Jesus é Miguel. Jesus é Miguel? Não, Jesus não é um ser criado como Miguel, que é um arcanjo. E por aí vai, muitas definições errôneas, heréticas, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, isso não está correto com relação àquilo que a palavra de Deus coloca como verdade absoluta. E nós não podemos transigir com relação a esses princípios, a esses conceitos, porque isso deve ser a base da nossa fé, do nosso conhecimento da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira verdade que está nesse versículo primeiro é: e o Verbo era Deus. Vamos repetir: e o Verbo era Deus. Fala sobre o quê? Fala-nos sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. O Verbo era Deus. E muitas pessoas, principalmente neste Evangelho de João, disseram para Jesus que ele era o Filho de Deus. O meu xará, nesse capítulo 1 mesmo, Natanael, quando Jesus teve um encontro com ele, ele disse para Jesus: tu és o Filho de Deus. E assim nós vemos na palavra de Tomé: Deus meu. E assim nós vemos naquele próprio centurião que disse verdadeiramente este era filho de Deus, fazendo uma conotação toda especial da divindade do Senhor Jesus Cristo. E nesses dias que nos aproximamos da comemoração do nascimento do Senhor Jesus Cristo, esses conceitos, eles devem ser absolutos na nossa vida cristã, para que nenhum conceito errôneo venha fazer qualquer ameaça à nossa fé. Veja comigo em Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, no verso 5, o Senhor orando, pedindo pelos seus discípulos, ele roga ao Pai e diz assim, João 17, 5, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O Senhor é Deus, o Senhor não é uma criatura, não é um ser intermediário entre Deus e os homens, mas o Senhor deixou toda a sua glória. E aqui eu quero falar da quarta verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo, que está agora no verso 14, que é algo de muita importância para nós nesses dias. João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Imagine o Deus na sua majestade, na sua soberania, que os próprios céus não podiam conter a sua glória, uma glória que nós não temos assim muito vaga uma percepção do que é a glória do Senhor Jesus Cristo. Os únicos que puderam contemplar um pouco desta glória foram Pedro, Tiago e João, ali no Monte da Transfiguração, quando viram o Senhor transfigurado. Esta glória maravilhosa, quando nós olhamos para a natureza, para o sol, vemos o fulgor do sol, podemos ter uma partícula do que é a glória do Senhor Jesus Cristo, que o próprio Moisés, quando estava conduzindo o povo pelo deserto, ele estava um tanto que triste, porque o povo era rebelde, um povo de dura cerviz, e ele queria tanto a presença do Senhor, e pediu para que o Senhor mostrasse a sua face para ele. E o Senhor disse para ele: olha, Moisés, eu não posso mostrar a minha face, mas eu vou mostrar um pouco da minha glória. E Deus então pediu para que Moisés se colocasse entre duas pedras, duas penhas, para proteger a Moisés, e ali a glória do Senhor passou pela vida de Moisés. Nós podemos então fazer uma leve meditação, um pensamento a respeito de todo este fulgor da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora, ele, como diz Filipenses, ele se esvaziou desta glória e ele se encarnou e tomou a forma humana, a carne, a matéria como nós temos. Mas só que a sua carne humana era uma carne que não tinha essa natureza que nós temos, uma natureza pecaminosa, porque a sua natureza não tinha nenhum pecado. Ele foi gerado do divino Espírito Santo de Deus, algo que também nós não podemos compreender com a nossa mente finita, mas o Senhor operou no ventre de Maria, a mulher agraciada, e dessa maneira nasceu aquele bebê, aquela criança, e mostra a encarnação do Senhor Jesus Cristo. E aqui, quando ele andou neste mundo, os apóstolos, especialmente João, ele viu a glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E ele pôde escrever não somente este evangelho, mas as suas epístolas. E se nós formos ler as suas epístolas, ele faz uma defesa da fé contra uma heresia que chamava docetismo. E essa heresia pregava que o Senhor Jesus Cristo, ele não veio em carne. Ele era um ser espiritual. Isso é uma afronta contra a palavra do Senhor, porque Jesus Cristo veio em carne, ele se encarnou, ele tinha sangue, ele tinha ossos, ele tinha fome, ele precisava dormir, ele sentiu as dores da cruz do Calvário, e dessa maneira ele passou aqui, e como diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que através dele nós fôssemos conseguir a justiça de Deus. Amém, irmãos? Coisa maravilhosa, esta glória, ela desceu o céu e se encarnou na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
E nós vemos alguns modelos desta glória, deste Shekinah da parte de Deus, desde o Antigo Testamento, quando o povo estava caminhando pelo deserto. Deus disse para Moisés e Arão construir um tabernáculo e ali colocar a arca do concerto. E ali, quando o povo de Israel construiu aquele tabernáculo, a glória do Senhor, o Shekinah, a presença do Senhor, ela invadiu aquele lugar. Eu quero perguntar para você, você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Você tem buscado a presença de Deus na sua vida? As pessoas buscam tantas coisas neste mundo, tantas fantasias e ilusões, são bebidas, são drogas, são satisfações físicas, mas não existe nada melhor, mais prazeroso e deleitoso que o nosso coração sentir a presença de Deus, o Emanuel conosco. Isso se repetiu ali quando Salomão, ele construiu aquele palácio, o templo de Salomão, habitação, uma casa ao Senhor. A Bíblia diz em 1 Reis que a glória do Senhor adentrou naquele lugar. Aleluia! A glória do Senhor quer adentrar na sua vida, na sua alma, mas para que esta glória entre na sua alma, você precisa se desfazer de tudo aquilo que não está correspondendo, para que esta glória preenche cada espaço da sua vida, do seu coração, da sua alma. Então você precisa pedir para Deus, precisa se arrepender e dizer, como o salmista Davi dizia: limpa-me, eu ficarei mais limpo com o isopo, purifica os meus lábios, para que a presença de Deus, ela se faça presente na sua vida, para que ela se faça presente na casa do Senhor, na igreja do Senhor, e assim realmente nós possamos ter momentos alegres e felizes, porque a presença do Senhor nos deixa totalmente plenos da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E eu quero concluir dizendo, se porventura tem alguma pessoa que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, neste capítulo 1 de João, nós vemos que houve uma incredulidade. A partir do verso 5, nós vemos que a luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por que não compreenderam? Porque tiveram seus corações fechados. Não tenha o seu coração fechado para as coisas de Deus, mas tenha um coração aberto, uma porta sempre aberta. E dessa maneira, aqui diz na continuação, que estava no mundo, no verso 10, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aqui entra uma parte para você, todo especial, que está no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual a condição? Aos que creem no seu nome. Essa palavra crer é diferente da palavra fé. O grego são palavras diferentes. E no Evangelho de João, essa palavra crer é uma palavra também chave. É repetida 98 vezes, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não precisa fazer um curso,
para crer no Senhor Jesus Cristo. Você não precisa fazer um monte de coisa. Você só precisa abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero crer. Me ajuda a crer. Eu quero receber, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nessa noite, será que tem alguém presente neste auditório que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo e nesta noite quer o receber? Dê um sinal levantando a sua mão. Se temos alguém que está nos visitando nesta noite que ainda não fez essa decisão ao lado do Senhor, esse é o momento. Também os que estão nos assistindo pela televisão, este convite também, ele é extensivo para você. Você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, este é o momento de você abrir o seu coração para Jesus, convidar Jesus a entrar no seu coração, transformar, tirar as trevas do seu coração, para que Ele possa lhe dar a verdadeira luz, a luz que o conduz aos caminhos da verdade. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor para com a humanidade, uma humanidade perdida, caída, que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para que ele pudesse aqui se encarnar, ele pudesse estar aqui vivendo 33 anos e meio junto aos homens e assim ele pudesse ser a mensagem de Deus para os homens, a sua obra, a sua pessoa, os seus feitos, que realmente, Senhor, haja iluminação de todos aqueles que estão aqui nesta noite, crendo no Verbo divino de Deus, na eternidade do Senhor Jesus Cristo, na personalidade do Senhor Jesus Cristo, na sua divindade e na sua encarnação. Ó Deus, que essas verdades sejam pilares da vida cristã de todos aqueles que estão agora ligados conosco. Nesta hora nós queremos te agradecer e te honrar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
Deus.